Vamos falar sobre Heidegger. Vamos tentar pensar Heidegger da melhor maneira possível. Vamos tentar deixar o nosso pensamento voar, dar asas ao nosso pensamento para refletirmos sobre Heidegger. Sem nenhuma baliza, sem nenhuma pré-determinação. Vamos pensar nas possibilidades, nos apontamentos que o próprio Heidegger deixou para a gente, não é? O seu legado é um legado sensacional e é um legado que não aprisiona. No que pese, nós temos aí alguns pensadores, leitores de Heidegger, e não é uma crítica, é só uma observação, mais ortodoxos, né, que pensam, temos que obedecer essa tradição de forma rigorosa. E o Heidegger, pelo que eu conheço, o Heidegger não tinha essa pretensão. Aliás, desde sempre, o ser aí é abertura, possibilidade, e ele vai se descolando para essas possibilidades, vai sinalizando, trazendo apontamentos do que seria angústia, né, do que seria os tons de afeto, enfim. E não fecha, ou seja, ele, como eu sempre falo, o Heidegger não trouxe uma fisionomia determinada na sua obra, de um ser determinado. Eu sempre digo também que o ente tem uma fisionomia, mas o ser não. E eu sempre falo também que ele se afisionoma no aspecto de se dar enquanto uma fisionomia e depois haver uma transmutação dessa fisionomia sempre. Vamos lá então. Aula 1, Introdução ao Pensamento de Martin Heidegger, os existenciais e generalizações. Eu sempre começo essa aula 1 com um poema, para que a gente possa refletir sobre esse poema, pensar ele como uma introdução para que a gente possa compreender a diferença ontológica entre ser e ente. E como se dá essa relação do Dasein com os utensílios. Antes da gente falar dessa ontologia fundamental proposta por Heidegger, a gente precisa compreender como se dá essa relação. E esse poema, ele acaba nos apresentando esse horizonte de compreensão da relação de Dasein com os utensílios ou com os entes intramundanos. Tudo bem? O título do poema é Envolto em Meu Ser. Acompanhe comigo. Antes de me dar conta de tudo, eu sinto um desejo de ler um poema. Abro a porta da minha sala de estudo, posiciono a minha poltrona ao lado da estante de livros, estico o meu braço e pego um livro do poeta Nelson Saldanha. Enquanto folheio as páginas amareladas, olho para o lado e contemplo a paisagem da minha janela com gotas de orvalho que apontam para o início de uma manhã de sol. Em todo esse envolvimento com a beleza da paisagem e da poesia, eu sinto uma sensação de serenidade em relação a mim mesmo. Não é uma consciência de vários estados mentais que me faz sentir assim. Não é um movimento de introspecção. O que de fato me parece ser mais próprio é esse movimento do meu ser para fora, para todas as coisas que se apresentam e se mostram a mim, mas que agora me dou conta de que estive envolvido com o meu desejo, com o poema, com a porta, com a poltrona, a janela, a paisagem e comigo mesmo. Agora me dei conta de que eu me comporto em relação a todas essas coisas como entidades. Vamos pensar? Bom, antes de me dar conta de tudo, eu sinto um desejo de ler um poema. Eu não penso em ler um poema. Já começamos por aqui. Antes de me dar conta de tudo, eu sinto um desejo de ler um poema. Ou seja, uma abertura, um tom de afeto, um desejo, um apelo do meu ser de ler um poema. Abro a porta da minha sala de estudo, posiciono a minha poltrona ao lado da estante de livros, estico meu braço e pego um livro do poeta Nelson Saldanha. Perceba que, antes de me dar conta de tudo, de todos esses entes, ou seja, porta, sala de estudo, poltrona, estante de livros, braço, livro, antes de me dar conta desses entes, eu sinto, existe uma abertura, um tipo de tom de afeto, um desejo, um sentimento de ler um poema. Essa abertura se dá a partir de um desejo. Mas eu não percebi que eu abri a porta da sala para que eu possa concretizar esse meu desiderato. Eu primeiro abri a porta da sala de estudo, posicionei a minha cadeira ao lado da estante de livros, estiquei o meu braço e peguei um livro do poeta Nelson Saldanha. Enquanto eu folheei as páginas amareladas, olhei para o lado e contemplei a paisagem na minha janela com gotas de orvalho que apontam para o início de uma manhã de sol.
Perceba que nessa estrofe aqui, eu tenho vários sentidos. Enquanto eu estava folheando as páginas amareladas, eu olhei para o lado e contemplei a paisagem da minha janela. Veja o que tudo vai remeter a uma certa situação poética, com gotas de orvalhos que apontam para o início de uma manhã de sol. Em todo esse envolvimento com a beleza da paisagem e da poesia, eu sinto uma sensação de serenidade em relação a mim mesmo. Não é uma consciência dos vários estados mentais, ou seja, da serenidade. Eu tenho consciência que hoje estou sereno. Eu estou terapizado. Tenho essa consciência, ou seja, um movimento de introspecção. Reflexão para dentro. Não é esse movimento. O fato é que o que me parece ser mais próprio, nesse meu modo de ser sereno, é que esse movimento de serenidade é o movimento do meu ser sempre para fora, para todas as coisas que se apresentam e se mostram a mim, os utensílios, a poltrona, a porta, a janela. Mas que agora eu me dou conta de que estive envolvido com o meu desejo primário de ler um poema. Esse foi o meu desejo primário, desejo que parte de uma abertura de afeto, um desejo, um sentir. Eu estive envolvido com o meu desejo, com o poema, me envolvi com a porta, ou seja, precisei entrar, passar pela porta, sentar numa poltrona, esticar o braço, pegar um livro, para que eu pudesse concretizar o meu desiderato, que era ler um poema do poeta Nelson Saldanha. Mas, além de toda essa relação com todos esses entes, com todos os utensílios, eu também estive envolvido comigo mesmo. Só que eu não compreendia que eu estava me envolvendo, me relacionando com todos esses entes, para alcançar o meu desiderato, que era ler um poema. Agora que eu percebi isso, o poema me clareia. Ou seja, o poema, a poesia é a clareira do ser, a linguagem poética é a clareira do ser. Agora é que eu me dei conta, uma vez que o poema clareou para mim, me dei conta de que eu me comporto em relação a todas essas coisas como entidades. Você percebe a diferença aqui? Esse foi o empreendimento do Martin Heidegger, de compreender não só as coisas, a relação com as coisas, mas compreender o modo como eu me comporto em relação a todos os utensílios, o modo como eles surgem para mim, para que eu alcance o meu objetivo. O empreendimento de Martin Heidegger. A pergunta crucial do Martin Heidegger é qual o sentido de ser. No início do seu livro, ele diz que a questão do ser foi colocada em aporia, a questão do ser foi esquecida. Ele vai retomar essa investigação, uma vez que, na filosofia clássica, o ser era uma questão universal e vazia. Ele trata isso logo no início do seu livro Ser e Tempo. E foi justamente por olhar para a questão do ser e perceber que ela tinha sido colocada no esquecimento, que ele percebeu e disse, opa, peraí, é justamente por parecer não haver uma questão aí que nós devemos investigar o não haver uma questão aí. E o Heidegger, com sua genialidade, vai tentar entender, compreender esse problema. Antes, na filosofia antiga, a questão do ser estava sendo colocada em voga. E havia ali uma busca de compreensão do sentido do ser, das coisas enquanto fenômeno. Havia ali uma necessidade de se esperar o fenômeno manifestar-se. Até que passamos na esteira socrático-platônica, e aí houve uma outra necessidade. A necessidade não mais de esperar o fenômeno se manifestar em sua verdade, se desvelar em sua verdade, mas sim uma necessidade de tentar compreender aquilo que se dava de uma forma mais imediata. O Heidegger olha e diz assim, não, enquanto olhamos para as coisas, para o ente, nós já temos uma compreensão prévia do ente que se mostra aparente, em sua aparência, de modo que o ser se esconde. Então ele diz, não, nós temos que problematizar a questão do ser e adentrar pela via de acesso do ser, ou de um ente privilegiado. Até então, ele vai fazer uma análise do ser dos entes em geral. Tá? Então a pergunta crucial do Heidegger, qual o sentido de ser? Esse foi um empreendimento da sua obra Ser e Tempo. Então nós temos aí a passagem do ser para o Dasein, quando ele vai empreender a sua ontologia fundamental, de ser e Dasein para a existência e todos os seus desdobramentos. Então, a compreensão existencial ontológica é esse horizonte de pesquisa, de investigação do Heidegger. Compreender ontologicamente esses existenciais que, de certo modo, se revelam nos modos de ser do Dasein. Então, ele vai entender, em primeiro lugar, enquanto ente, a pedra é, o alface é, mas existe um ente privilegiado que desde sempre compreende ser, ou seja, Dasein.
Ele traz essa indicação de que este ente é um ser aí, um ser que existe, um ser que é o centro da sua própria compreensão de ser. A pedra é, porque ela só pode ser pedra e não tem possibilidade de ser outra coisa. A pedra não tem abertura para ser qualquer outra coisa. E aí, por que o Dasein é um ente privilegiado? Primeiro, porque ele existe. Existindo, ele se compreende ser em seu próprio ser, porque, lembra que eu falei antes? Ele é o centro da sua própria compreensão de ser. E aí a pergunta para você: como é que você se compreende ser? Já se perguntou sobre a sua compreensão de ser? Sendo no mundo, quais são as possibilidades que se apresentam a mim? Por isso que, diferente da pedra e do alface, você existe. Por quê? A pedra, o alface, o monitor, o livro são entes intramundanos, destituídos de mundo. Já o ente privilegiado, ou Dasein, eu e você, o ente que compreende ser, é um ente privilegiado, porque desde sempre o mundo se abre para a compreensão não só do seu poder ser, não só da sua compreensão de ser, mas de toda a rede de significados, de uma compreensão interpretativa de tudo que se apresenta no mundo, dentro do mundo, enquanto utensílios, enquanto entes intramundanos. Então Heidegger separou. O Dasein, ele tem os existenciais. Os entes intramundanos, que são destituídos de mundo, são categorias. Ele separou os existenciais e as categorias, ou os categoriais. Entes categoriais. Tudo bem? Então, Dasein é um ente privilegiado porque ele existe, porque ele se compreende ser em seu próprio ser, diferente da pedra e do alface, porque ele compreende também os entes diferentes dele mesmo. Aqui nós temos um livro. E, compreendendo o livro, se eu fizer a pergunta para o livro, como você se compreende ser? O livro não vai me responder, porque ele é um ente destituído de mundo. Mas eu também, enquanto ser no mundo, eu compreendo outros entes privilegiados. Você compreende outros entes privilegiados. Por exemplo, o seu paciente, o seu orientador, o seu cônjuge, o seu filho. E você compreende também que esses entes são dotados de um privilégio ôntico e ontológico. Em primeiro lugar, Cadu, o que é ontologia? O que é uma ontologia? Ontologia é o estudo do ser dos entes. Então, se faz ontologia quando você investiga o ser dos entes. Cadu, o que é ontologia fundamental? Heidegger empreendeu a proposta de estudar o ser do ente privilegiado, o ser do Dasein. Ele fez uma ontologia fundamental. E ele trata isso no livro Ser e Tempo, quando ele vai tratar do conceito preliminar de fenomenologia. Ele vai dizer o seguinte: em seu conteúdo, a fenomenologia é a ciência do ser dos entes, é ontologia. Então ele se utilizou, lançou mão do método fenomenológico para fazer a sua investigação. Ao esclarecer as tarefas de uma ontologia, surgiu a necessidade de uma ontologia fundamental. Ou seja, ao compreender que ele precisava estudar o ser dos entes em geral, todos os entes, livro, cadeira, mesa, martelo, ele percebeu que havia uma necessidade de se realizar uma ontologia fundamental. Por quê? Eu imagino Heidegger perguntando: ora, como é que eu vou investigar, acessar o ser de um ente intramundano pela via de acesso do ser do ente intramundano? Como é que eu posso fazer isso se este ente intramundano não pode responder sobre o sentido de ser? Eu preciso de uma resposta sobre o sentido de ser. E o único ente que é capaz de, desde sempre, se compreender ser e responder sobre o seu ser, quem é? É o martelo? É a pedra? É o computador? Não. É um ente privilegiado, que ele denominou de Dasein. Ao esclarecer a tarefa de uma ontologia, o estudo do ser dos entes, surgiu a necessidade de uma ontologia fundamental, que possui como tema, como principal objeto, o Dasein. Isto é, o ente dotado de um privilégio ôntico e ontológico. Ôntico e ontológico. Ou seja, este ente que eu mesmo sou, ente enquanto, vamos lá, pensar, enquanto aparente, o que você vê, enquanto biologia, células, tudo que você vê, este ente que eu mesmo sou comporta um ser. Porque todo ser é ser de um ente. Então, este ente que eu mesmo sou, ele tem um privilégio ôntico e ontológico, inclusive de compreensão. Aí surge uma pergunta: como se dá essa compreensão de ser? Lembra que eu perguntei para você? A minha compreensão de ser, a compreensão de ser deste ente privilegiado que nós mesmos somos, se dá a partir da sua abertura, do seu aí.
Lembre-se que Dasein é ser aí. Ser colocado, ser lançado, ser com caráter de jogado, ser aí, ser apresentado. Eu sempre falo ser amostrado, ser revelado, descerrado. Nessa abertura, ele se compreende ser numa relação com todos os entes intramundanos e numa relação consigo mesmo transcendendo. Não consigo mesmo enquanto introspecção, enquanto retorno para dentro, mas enquanto transcendência para o seu projeto de ser. Nesse envolvimento com os entes intramundanos, esse ente privilegiado se projeta, ele transcende para seu projeto de ser. E aí é onde se dá a ontologia fundamental de Martin Heidegger. Questionar o sentido de ser deste ente privilegiado que nós mesmos somos e, a partir desse questionamento, desvelar ou compreender também a relação deste ente que eu mesmo sou com todas as coisas, com os entes, com os utensílios. E compreender também o ser dos utensílios que se mostram, que me vêm ao encontro, na ocupação do ser aí, em busca do seu projeto de cada vez ser. E aí, quais são as estruturas básicas existenciais do ser do Dasein? Primeiro, o caráter de jogado. O ser aí, ele é lançado no mundo. Não existe uma pesquisa, uma entrevista prévia pro Dasein para saber, Dasein, que tipo de mundo ou que país você quer ser lançado? Quer ser colocado, nem sequer lançado, mas colocado. Você quer ser colocado na Europa? Que tipo de economia você deseja para o país que você quer ser colocado? Que tipo de ética você deseja para o lugar onde nós vamos te colocar? Não existe essa pergunta, não existe uma pesquisa prévia para o Dasein. Ele é jogado, ele é lançado no mundo. E lançado no mundo, ele acaba se projetando para o seu projeto de ser. Lembre-se, na ontologia fundamental, Heidegger vai dizer que Dasein, o ser aí, ele é ontologicamente em seu ser indeterminado. Ele é lançado no mundo sem nenhuma determinação. Ele é lançado no mundo desterrado, sem nenhuma característica a priori, sem nenhuma substância, não é um corpo. Ele é lançado no mundo completamente vazio e vai incorporando a partir do mundo que se abre, da sua rede de significados. Lembre-se que quando o bebê nasce, pelo menos na nossa cultura, já existe um mundo, que não é o mundo do Dasein, mas o mundo colocado, a faticidade, onde o bebê é colocado no berço, onde tem toda a preparação para o bebê chegar. Então ele é lançado nesse mundo. O bebê não pergunta, né? Dasein não pergunta previamente. E lançado completamente indeterminado em seu ser, ele precisa se determinar a partir da rede de significados do mundo que se abre para Dasein. Então, nesse caráter de jogado, ele se projeta sempre para o seu projeto de ser, ou seja, ele transcende para o seu projeto de ser, justamente para aplacar essa sua indeterminação ontológica. E aí, quando ele se projeta, ele se engaja, ele se ocupa. Vamos lá, vamos pensar aqui no exemplo. Você nasceu, e aí é lançado numa cultura, numa determinada cultura, e você vai crescendo e se projetando. Você pode agarrar a sua existência em propriedade e lançado, você se projetar para a sua carreira no mundo das artes, por assim dizer. Então você se projeta e você se engaja na ocupação, no aprender, no desenvolver, no se determinar aos poucos. O ente que você é se determinando em seu ser, se determinando, mas nunca se acabando. Nunca acabado, finalizado, mas sempre sendo, transcendendo, para não ficar redundante, para o seu projeto de ser. Então, nesse engajamento e ocupação, você vai sendo, porque existe aí uma responsabilidade do Dasein de ser. Ele não tem a escolha de não ser, tá? Desde que o mundo se abre, já existe essa responsabilidade. Então, vem aí o caráter de jogado, projeção, engajamento e na sua ocupação. A ocupação vai desvelar outros modos, tá? E aí a gente vai trabalhar isso em outra aula. Vamos entrar agora nos existenciais. Os existenciais. Ser no mundo. Não no sentido espacial de dentro do mundo. Dasein, o ser aí, não estar dentro de um mundo, do mundo cosmológico. Desde sempre, Dasein é mundo revelado. Mundo é habitação de Dasein. Se abre mundo, revelação. Eu sempre dou o exemplo do véu que se abre e se mostra, mundo se apresenta, o mundo dos entes intramundanos. Dasein já é mundo desvelado, descerrado, descoberto. Mundo no sentido de engajado com entes intramundanos, percebeu? Então o mundo se abre, se revela, mundo dos entes intramundanos,
que se mostram para que Dasein cumpra o seu objetivo, transcenda para o seu projeto de ser. Para Heidegger, o mundo não é um ente, nem a totalidade dos entes. O mundo, para Heidegger, e aqui é muito bacana você entender isso, mundo para Heidegger representa toda a rede de significados que possibilita os entes se mostrarem e serem encontrados. Mundo enquanto abertura, descerramento, tons de afetos, é uma coisa. Mas existe um mundo em que existe essa possibilidade dos entes se mostrarem. Mundo é abertura e possibilidade, mas não o mundo dos entes intramundanos, tudo bem? Porque Dasein não está dentro do mundo, assim como eu estou dentro dessa sala. Dasein desde sempre é seu mundo, é abertura, é compreensão de ser. Outro existencial é o ser si mesmo, que é esse caráter de pertencimento. O seu ser não é o meu ser. Então, você se pertence. Eu me pertenço. O ser do Dasein sempre pertence a um ente. Todo ser é o ser de um ente. O meu ser é sempre e cada vez meu, assim como o teu ser é sempre e cada vez teu. Quando eu me aproprio do meu poder ser, eu escolho dentro das minhas possibilidades os meus modos. Ou seja, sendo eu sou os meus modos, modo de ser alegre, modo de mostrar um tom de afeto, modo de ser angustiado. E isso é o caráter de ser si mesmo, esse caráter de pertencimento, esse existencial, porque eu me aproprio do meu poder ser mais próprio. Em autenticidade, eu não gosto também de utilizar esse termo autenticidade, porque desde sempre carrega um juízo de valor, mas existo na medida em que sendo eu sou os meus modos e não dou ouvidos ao ente público, de maneira que o ente público dita como eu devo ser. E aí acabo existindo impropriamente porque dei ouvidos à voz do ente público. E aí eu entro na dimensão do impessoal. Outro existencial é o ser com, que é o ser que compartilha mundo. Enquanto ser no mundo, Dasein não está no mundo como um ser privado e isolado. Isso revela que eu não sou o único da minha espécie. Você compartilha com outros seres, também privilegiados, seus modos, seus afetos. Você compartilha mundo. Então, ser com é o caráter de compartilhar mundos. Não é um ser ensimesmado dentro de uma cápsula, mas um ser que compartilha mundo. E o existencial, ser para a morte. O ser aí já é ser para a morte, já está entregue ao seu destino. Existem duas coisas fundamentais que você tem que guardar. O ser aí, ele tem a responsabilidade de ser, ele tem a responsabilidade e ele tem um destino que é um destino irremissível. Esse destino não é um destino negociável, é um destino certo, que é o destino de ser para a morte. Mas a gente fala, não é um destino algo lá. Ou seja, a morte já ronda aqui, já ronda mim, já ronda você desde sempre. O Dasein está entregue ao seu destino, um destino que lhe é mais próprio e irremissível, que é a morte. Então, Dasein, apesar das possibilidades, existe uma impossibilidade da possibilidade. A impossibilidade é de transcender a morte. Não existe possibilidade de transcender a morte. Vamos pensar aqui cronologicamente. Você nasce, criança, adolescente, juventude, adulto, fase de adulto, velhice e morte. Não, você nasce, você já é ser para a morte.